A casa se erguia solitária, um monumento a uma era passada. Construída no final do século XIX, sua pintura branca agora estava cinza e descascando. A casa da plantação já vira dias melhores. Tinha visto risos, amor e vida. Agora, via apenas escuridão e morte. A lenda local sussurrava sobre uma maldição. Uma escuridão que havia se instalado sobre a terra. Alguns diziam que era o espírito de um escravo que havia sido assassinado ali. Outros, que era o próprio dono da plantação, condenado a vagar pelos corredores por toda a eternidade. Seja qual for a verdade, a casa tinha um ar sinistro. As pessoas relatavam sentir-se desconfortáveis ali, como se estivessem sendo observadas. Algumas afirmavam ter visto coisas. Sombras se movendo na escuridão. A casa estava vazia agora, abandonada aos fantasmas do seu passado. Mas as histórias permaneciam, sussurradas de vizinho para vizinho. Um aviso para ficar longe. A família Carter se mudou para a casa da plantação no verão de 1972. Eles eram jovens e cheios de esperança. Eles não deram atenção às histórias. Eles pensaram que poderiam ter um novo começo. Eles estavam errados. Desde o momento em que chegaram, as coisas pareceram estranhas. As portas batiam sozinhas. Ruídos estranhos ecoavam pelos corredores à noite. As crianças juravam ter visto um homem no jardim. Uma figura alta e esguia com um sorriso cruel. João Carter, o pai, descartou tudo como imaginação. Ele se recusou a acreditar, até que fosse tarde demais. Em uma noite quente de verão, sua filha mais nova, Lírio, desapareceu. A busca por Lírio foi longa e agonizante. A polícia não encontrou nenhum vestígio dela, nenhum sinal de luta. Era como se ela tivesse desaparecido no ar. Os Carters estavam devastados. Sua dor era palpável. Pairava sobre a casa como uma mortalha. Eles começaram a ouvir sussurros à noite. Fracos, indistintos, mas inegavelmente lá. Eles sentiam pontos frios em certos cômodos. E o cheiro de decomposição persistia, embora a casa estivesse impecavelmente limpa. João Carter, antes um cético, agora começava a acreditar. Algo estava terrivelmente errado em sua casa. Os sussurros ficaram mais altos. Eles pareciam a voz de Lírio, chamando por eles da escuridão. Os Carters estavam perdendo a cabeça. Eles tinham que sair. Um por um, os Carters fugiram. Enlouquecidos pela dor e pelo terror, João Carter foi o último a sair. Ele ficou na casa vazia, ouvindo os sussurros. Ele sabia que deveria estar com medo, mas tudo o que ele sentia era uma tristeza avassaladora e uma sensação de paz. Ele sabia que nunca mais veria Lírio novamente, mas ele nunca a esqueceria. João Carter saiu da casa da plantação e nunca mais olhou para trás. Ele deixou tudo para trás. Seus bens, sua sanidade e sua esperança. A casa ficou em silêncio mais uma vez. Os sussurros desapareceram no nada, mas a escuridão permaneceu. A casa da plantação permaneceu abandonada, um testemunho da escuridão que espreitava dentro de suas paredes. Mas as histórias continuaram, passadas de geração em geração, um aviso para aqueles que ousaram ouvir. Anos se passaram. A casa da plantação caiu ainda mais em ruínas. Trepadeiras subiam pelas paredes, como garras agarradas. As janelas estavam fechadas com tábuas. O telhado cedeu precariamente. Era um lugar esquecido pelo tempo e pelos vivos. Mas os mortos nunca esquecem. Os moradores locais ainda evitavam a casa. Eles falavam de luzes estranhas e sons misteriosos vindos de dentro. Alguns alegavam ter visto figuras se movendo nas janelas.
Figuras sombrias que desapareciam tão rápido quanto apareciam. As histórias atraíam os curiosos. Amantes de emoções fortes e entusiastas do paranormal, ansiosos por um vislumbre do desconhecido. Eles vinham de longe, atraídos pela história sombria da casa e pela possibilidade de encontrar algo verdadeiramente assustador. Um desses grupos era liderado pela doutora Emily Carter, uma renomada investigadora paranormal. Ela ouvira as histórias da Casa da Plantação desde criança. Ela estava determinada a descobrir a verdade por trás da lenda. A doutora Carter e sua equipe chegaram à casa em uma tarde fria e cinzenta. O céu estava nublado e uma leve garoa caía, aumentando a atmosfera opressiva. Eles descarregaram seus equipamentos câmeras, leitores IMF e gravadores de áudio, prontos para documentar qualquer atividade paranormal que pudessem encontrar. Eles entraram na casa e uma onda de ar frio os envolveu. O ar era denso com o cheiro de poeira e decomposição. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de suas próprias respirações. A investigação havia começado. Ao cair da noite, a equipe se espalhou pela casa, instalando seus equipamentos em locais estratégicos. Eles começaram sua investigação, fazendo leituras, tirando fotos e gravando áudio. Eles não tiveram que esperar muito por resultados. Quase imediatamente, eles começaram a ouvir ruídos, passos rangendo na escada, sussurros vindos de quartos vazios, portas batendo sozinhas. Os leitores EMF dispararam, indicando um pico repentino de energia eletromagnética. As câmeras capturaram anomalias estranhas, figuras sombrias disparando pelos corredores, objetos se movendo sozinhos e uma névoa tênue que parecia emanar das paredes. Os gravadores de áudio captaram vozes, sussurrando, gemendo e gritando, vozes que pareciam vir do nada. A doutora Carter e sua equipe ficaram atônitos. Eles nunca tinham encontrado nada parecido antes. A casa era um viveiro de atividades paranormais. Era como se as próprias paredes estivessem vivas com uma energia invisível. Conforme a noite avançava, a atividade se intensificava. A temperatura caiu drasticamente e uma sensação de pavor tomou conta da equipe. Eles se sentiam como se estivessem sendo observados, seguidos, caçados. Um por um, os membros da equipe começaram a ter encontros pessoais, pontos frios, toques desencarnados e alucinações aterrorizantes. Um pesquisador jurou ter visto uma jovem parada no final de um corredor, seus olhos cheios de tristeza e desespero. A equipe sabia que havia se deparado com algo verdadeiramente sinistro, algo que desafiava a explicação. A doutora Carter e sua equipe fugiram da Casa da Plantação nas primeiras horas da manhã, abalados até o âmago pelo que haviam experimentado. Eles entraram em busca de respostas, mas saíram com mais perguntas do que quando chegaram. A Casa da Plantação ainda está de pé, uma lembrança assustadora da escuridão que pode espreitar nas sombras. Um lugar onde o véu entre os vivos e os mortos é tênue, onde o passado se recusa a morrer. Alguns dizem que a casa é amaldiçoada. Outros acreditam que ela é assombrada pelos espíritos inquietos daqueles que morreram lá. Seja qual for a verdade, a Casa da Plantação permanece um mistério, um lugar de medo e fascínio. Você teria coragem de passar uma noite na Casa da Plantação para enfrentar a escuridão e descobrir seus segredos? Ou você daria ouvidos aos avisos e ficaria bem longe? A escolha é sua.